Salve Maria! Dando então continuidade à nossa série de vídeos Glórias do Norte Goiano, eu queria hoje comentar com vocês uma breve memória que me foi transmitida pelo Monsenhor Juraci, da Diocese de Porto Nacional. Ele é um sacerdote já bem idoso, quase 90 anos. E vejam bem, uma coisa que é muito própria da espiritualidade de Dom Orione, coisa que Dom Orione recebeu de Dom Bosco, é a alegria. Os padres de Dom Orione eram muito alegres, muito festivos, muito animados, né? Assim como Dom Bosco ensinava, Dom Bosco dizia sempre que um santo triste é um triste santo. E a alegria é um sinal da graça de Deus. De modo que a tristeza é sempre um sinal do pecado, não é? Então, Dom Bosco era sempre muito alegre, muito otimista, e isso ele passou para Dom Orione, e Dom Orione comunicou também para os seus filhos espirituais. E o padre Monsenhor Juraci, lá de Porto, ele contou que na época em que os missionários de Dom Orione chegaram aqui, em 52, o padre Egídio, o irmão José Serra e o padre André Alice, ele, padre Juraci, Monsenhor Juraci, era seminarista menor lá no Seminário São José de Porto Nacional. E ele pôde ver de perto os missionários que tinham chegado da Itália, né? E uma coisa que ficou muito marcada na memória do Monsenhor Juraci foi a grande alegria que irradiava daqueles homens. Então eles logo reuniram os seminaristas ali no pátio do seminário, eram muitos seminaristas, né? Entre os quais estava lá o Monsenhor Juraci como seminarista também, e faziam brincadeiras, ensinavam músicas em italiano, inclusive até ele cantou lá uma dessas musiquinhas em italiano que ele aprendeu com o padre Egídio. Então eram, para vocês verem assim, o temperamento desses homens, eram pessoas muito alegres, muito otimistas, assim, de levantar o povo, né? De modo que eles muito facilmente se faziam amar por aqueles que conviviam com eles. Daí a facilidade que eles tiveram, mesmo sem saber português direito, né, de se comunicar, de se fazer amar, né, de transmitir sua mensagem. Porque o amor é uma linguagem universal, que todo mundo pode compreender, não é verdade? Nós falamos aqui da morte do padre Egídio, falamos da morte do irmão José Serra, e também da morte dos dois que morreram de doenças tropicais, né, o padre Luiz Betiol e o irmão Pedro Rinaldo. Hoje eu queria falar sobre o irmão Pedro Massardi. O irmão Pedro Massardi, ele também veio da Itália, né? E assim que ele ficou sabendo da missão orionita aqui no norte goiano, que pelo que se contam, isso eu ouvi de um dos sucessores de Dom Orione, o padre Flávio Peloso, quando ele esteve aqui, ele contou que quando ele era seminarista lá na Itália, ele ouvia muito se falar sobre a missão aqui, sobre Babassulândia, Filadélfia, né? De modo que o irmão Pedro Massardi, assim que ele ouviu falar sobre a missão aqui, ele ficou entusiasmadíssimo, ele pedia sempre para vir para cá, pedia muito, com insistência, né? E os superiores sempre resistindo ao pedido dele, até que um dia foi consentido. Os superiores analisaram a situação, viram que ele tinha condições de vir como missionário, e ele veio. A mãe dele, que era uma mulher que era muito apegada ao filho, ela amava muito a ele, ela resistiu muito à vinda dele. Então, ela tinha muito medo dessa viagem, de como seria as condições de vida por aqui, né? Então, mesmo com a mãe relutando muito, ele acabou vindo. E o então bispo da prelazia, Dom Cornélio Quizini, não é? Colocou o irmão Pedro Massardi para ser colaborador do reitor do seminário. E o que conta os livros, né, de modo especial o necrológio orionita, é que o irmão Pedro Massardi era muito amável mesmo, muito alegre. Os seminaristas amavam muito ele. Ele falava pouquíssimo português, mas ele era muito amado pelo povo. E ele vai ficar aqui somente 5 meses. Ele também vai ter uma morte muito trágica, né? Quem for ver lá a fotinha dele no túmulo lá na catedral, vai ver que ele tinha assim uma jovialidade no rosto, né? Um olhar muito luminoso, e ele irradia assim, uma grande alegria de fato. E ele um dia foi levar os seminaristas para fazer uma recreação, como era costume, sempre faziam isso ali no Rio Tocantins, o mesmo rio que vitimou o padre Egídio, o irmão José Serra.
E o irmão Pedro Massardi, ele era muito míope, ele tinha muita dificuldade visual, usava óculos bem forte. E não se sabe ao certo como aconteceu isso, assim, as atas não são muito claras a respeito de como aconteceu esse fato. Se ele estava num barco, se ele estava às margens do rio. O fato é que, devido à sua miopia, ele vai se desequilibrar e cair no rio, em um lugar onde tinha algumas crateras, né? E de modo que ele caiu e desapareceu no rio. Os seminaristas ficaram apavorados, logo foram lá pedir ajuda, né? Buscar pessoas para ajudarem o irmão. Mas quando a ajuda chegou, o irmão já tinha desaparecido. E ele ficou 2 dias desaparecido no rio. Ele vai ser encontrado no começo do 3º dia, não é? Então, a terceira vida que foi ceifada ali pelo rio Tocantins, como eu já falei para vocês, né? Sempre foi um símbolo do holocausto e da vida entregue por amor à missão. Até o Padre Egistro, que foi um dos colaboradores da missão em Tocantinópolis, ele que vai morrer fora daqui do Tocantins, vai morrer no Rio de Janeiro, ele vai deixar como seu último pedido ser, depois de morto, trazido para cá, para ser sepultado às margens do rio, para que ele pudesse descansar junto com os seus companheiros de missão. Então, essa aqui é uma cara recordação do amável e da bondosa alma do irmão Pedro Massardi. Lembrem-se dele nas vossas orações, sejamos também gratos a ele pelo bem que ele nos fez, nos dando a sua vida. Quando os padres foram escrever para a Itália, para anunciar, comunicar, né, aos superiores a morte do irmão, o padre André Arice disse para ter muito cuidado quando fosse dar a notícia para a mãe dele, que a mãe dele amava muito a ele e com certeza ele ia sofrer muito com aquela notícia, não é? Então, de fato, ela sofreu imensamente com a morte do seu filho. Mas enfim, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem. Ao longo desses dias também vou postar mais vídeos com outras histórias da missão orionita, das peripécias, das muitas aventuras que envolveram os missionários de Dom Orione aqui nas nossas terras, de modo especial na região de Tocantinópolis. Até a próxima e salve Maria!